Olha, eu tive que parar meu vídeo. Gente, eu tenho que sentar pra trás, porque eu fico muito em cima da câmera. Eu tive que parar o meu vídeo, porque parou rapidinho. Eu vou explicar pra vocês. Se caso acontecer que eu estiver gravando e parar de repente, vai ter continuidade. Porque o meu celular, a memória dele é muito fraquinha. Então, eu gravo, aí acontece o que aconteceu agora. Eu tava falando, de repente, puf, parou. Mas então, voltando. Ele chegou, deitou no chão da cozinha e ficou ali deitado assim. Assim. Aí eu, todo molengo, aí só falava assim, tô muito bêbado, tô muito bêbado. Aí eu tentando puxar ele, levantar ele, né? E o médico tinha falado, quando eu fiz, aí eu perdi, né? Tive o aborto. Aí eu fui pro hospital, que eu sentia muita dor, eu tremia demais da conta, já fui pro hospital. Lá eles fizeram a lavagem em mim, mas não precisou de fazer a aplicação do remédio, porque tinha saído tudo. Eles só fizeram mesmo para deixar mesmo meu útero limpinho. E lá eles falaram, né, perto dele, o médico falou, a enfermeira estava saindo, o médico saindo lá falou, olha, o repouso, talvez para quem não sabe, o repouso de um aborto, ele é muito mais sério do que o repouso de uma gravidez, depois que você ganha o neném, né? Então, assim, quando sua mulher tiver perdeu o bebê, o repouso dela tem que dobrar. Eles não me explicaram por quê, mas falaram assim. E então, ele sabia disso. Vinha pra cá. Aí tá, nesse dia, ele fez isso. Eu tentando levantar ele, não conseguia. Imagina, ele é um homem forte. Eu tentando levantar ele, eu não conseguia. E eu falando com ele, vamos pra cama, seu pai, se sua mãe a avó dele então tinha um amor por ele. Eu falei, se sua avó te pegar você aqui no chão, deitado aqui assim, ela vai levar um maior susto. A avó dele tinha 90, na época disso, a avó dele tinha 90 anos, porque depois ela viveu mais 3 anos e ela morreu. 90, 91 anos por aí que ela tinha. Aí quando eu vi que eu não conseguia, aí pronto, ele muqueou mesmo assim, ficou lá assim. Aí quando eu vi que eu não conseguia tirar ele de lá, de eu levantar ele, chamar ele pra sair, pra levantar, eu fui pro quarto, falei, ele vai ter que dormir aqui, vai dormir aqui, não tem jeito, né? E pensei de chamar o pai dele, eu pensei assim, não vou chamar o pai dele, coitado. Aí eu peguei, deixei ele quietinho lá e fui pro quarto. Quando eu cheguei no quarto, a minha sorte é que eu tava assim, em pé, nos pés da nossa cama, assim. Quando eu vi, ele chegou atrás de mim. Aí eu falei assim, ué, assim, bom, assim, ele não tava bêbado. Ele tava chapado, mas ele não tava bêbado. Ele chegou bom assim, eu falei assim, ué, Washington, o que aconteceu? Menina, ele foi no meu peito aqui assim, aí ele chegou assim na minha frente, assim, ele foi no meu peito e falou assim, só fiz isso sacanagem com você. E me tampou em cima da cama, ainda bem que eu tava assim atrás nos pés da cama, né? Ele me deu um empurrão assim no meu peito, assim, me tampou em cima da cama. Aí eu falei, que isso? O que você tá fazendo? Aí, mas ele não bateu, não. Ele me tampou em cima da cama, fez isso que eu tô falando. Ele me tampou em cima da cama e deitou na cama. E eu comecei a falar com ele assim, Washington. Aí eu falei que eu não ia falar o nome dele. Aí eu não consigo, falei que eu não ia falar o nome dele, falei. Aí, olha o que a gente ficava se empolgando, né? Aí eu falei com ele, o que você fez? Eu falei, por que você tá fazendo isso? Ele simplesmente apagou e dormiu. Eu passei a noite toda chorando. Eu chorava, eu levantei. Eu olhava no espelho. Gente, eu tinha uma sensação, eu não sei se alguém já passou por isso. Eu não sei, eu creio que foi por causa que eu tava de resguardo. E muito recente, né? Porque foi no outro final de semana que isso aconteceu. Que eu tinha perdido, que aconteceu isso. E depois eu já chorei tanto na minha vida, nunca me aconteceu isso. Eu tinha a sensação que o meu rosto, os meus lábios, a minha língua, o meu olho, parecia que ia explodir de inchado. Era uma sensação que estava tão inchado, mas tão inchado.
E eu olhava no espelho, eu não tava. Eu falava assim, aí eu me desesperava mais, porque eu pensava assim, gente, o que tá acontecendo comigo? Eu tenho a sensação que parecia assim, meu rosto parecia que tava assim, aquela coisa assim, inchando, mas muito inchado. E eu não tava, eu olhava no espelho, eu não tava. Passei por aquilo tudo. Quando o dia amanheceu, ele acordou, eu falei pra ele que eu tinha passado a noite em claro, chorando, que eu tinha aquela sensação, tinha acontecido aquilo comigo, aquela sensação que eu tinha, né, ficado tudo inchado, meu rosto estava tudo inchado. E ele falou assim pra mim assim, eu tava brincando com você. Ele disse isso, que tava brincando comigo. Passou. Eu não contei pra ninguém, nem pra ninguém da minha família eu contei isso. Nem pra ninguém da minha família, nem pra ninguém da família dele, mas seu dia, levei como tudo tivesse normal, não falei nada, fiquei quieta, não falei. E tá bom, passou aquilo, a gente voltou novamente, ficar de boa e tudo. Quando aí eu falei pra ele, a gente conversou de novo, né? Aí ele falava assim que não queria ter filho. Depois ele falava assim, não, a gente só vai ter filho quando a gente tiver condições financeiramente para manter um filho, para ter filho, mesmo assim com a situação financeira. E eu falava assim, olha, se a gente for esperar isso, vai acabar não tendo filho. Porque nessa altura eu já estava com os meus 30, eu já estava com 37, não menos, eu estava com uns 35 anos quando aconteceu isso. E aí eu falei, tá bom, no começo, né, eu era ainda, né, um pouco mais nova e fui aceitando. E foi. Depois que o passar dos anos, eu falei pra ele assim, olha, Washington, eu só vou, se eu fizer 40 anos e você não decidir, eu não quero mais ter filho. Assim a gente foi levando as coisas. E ele ia adiando. Sempre que tocava em gravidez, ele falava essa coisa assim, que ele queria um menino e não uma menina. Depois ele vinha com o papo, e ele fala uma coisa pra vocês. Pra você, né? Ele não é uma pessoa burra. Nem sei se pode falar essa palavra aqui, né? Ele não é uma pessoa analfabeta. Ele é uma pessoa muito inteligente. Ele é muito inteligente mesmo. Só que não consegue desenvolver financeiramente. A inteligência dele, ele não consegue. Mas ele é muito inteligente. E aí nessa época eu trabalhava fora. Depois, acho que uns 2 anos depois, o supermercado que eu trabalhava, eles faliram. Aí eu saí, né? Tive que sair, como todo mundo, acabou o supermercado, né? E eu fui pra trabalhar com ele em casa, que a gente tinha uma fábrica de gesso. Só que na época era ele que trabalhava e os outros funcionários. E eu fui pra casa então, aí eu fui trabalhar com ele também no gesso. E aí eu não sei se foi pra gente ficar ali dia e noite juntos, que aí começou piorando as coisas. Ele começou, tudo que ele falava dentro de casa comigo, meu nome, ele falava incompetente. Tudo era incompetente. Isso na minha cabeça ia assim, realmente eu era incompetente. E outras relações, que eu não vou citar aqui, nos momentos íntimos nossos, ele me colocava lá embaixo. E foi assim. A gente foi levando assim, mas aquilo já foi complicando mais, né? Porque começou a vir muitas brigas entre nós. Até que eu fiz 40 anos. Aí eu falei pra ele assim, agora então não quero ter mais filho. Não, agora eu vou arrumar. Então nós vamos arrumar. Aí antes disso ele falava assim, que se eu engravidasse e tivesse um filho, e se eu engravidasse e se fizesse uma ultrassom, desse que tivesse algum problema, a criança, né, o bebê tivesse com algum feto, com algum problema, alguma coisa, que ele iria abortar. Aí você imagina a cabeça de uma mãe já pensando assim, se eu engravidar, se eu tiver um filho,
Por exemplo, assim, igual ele falava muito no síndrome de Down. Se te fosse, ele abortava. E eu falava, você tá doido? Não, eu não vou fazer isso. Eu não vou fazer isso. Não, porque a gente não vai ter filho com problema, blá, blá, blá. Olha, era assim, era terrível. Tá, fiz meus 40 anos. Olha, eu vou parar porque já tem 10 minutos aqui de novo. Senão daqui a pouquinho já vai cair o coisa, eu acho, o tempo. Mas aí, mesmo assim, então a gente começou a brigar muito. Era muita briga, a gente brigando, brigando. Eu também era difícil, porque porque era tudo eu. Eu trabalhava com ele no gesso, eu trabalhava em casa, cuidava de casa. Se tivesse que fazer serviço de banco, todo serviço de banco era eu que fazia. E mesmo assim, eles achavam que eu não estava fazendo, não era o suficiente. Aquilo não era o suficiente para ele. E assim, a nossa vida foi ficando difícil. Até eu engravidar. E essa história fica no próximo vídeo. Eu vou falar o que aconteceu na época da minha gravidez.